Ok. Tudo bem, pessoal? Então, antes de começar a aula, o aviso de sempre. Acesse o Classroom, clica no primeiro link para registrar a tua frequência e também clique para fazer suas tarefas obrigatórias e clique em enviar no final, senão não vai chegar lá para o seu professor enviado e você ainda vai levar falta por causa disso. Ok? Então vamos lá, continuando. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar nessa aula do capacitor, né? O capacitor, ou chamado condensador de carga, né? Condensador, pensa assim numa nuvem que vai carregando, né? E depois condensa, né? A nuvem que carrega, não só carrega de água e poeira, mas ela pode carregar também de carga elétrica, né? A gente já viu um raio por aí, né? Vocês veem raio, né? Quando vai fazer uma tempestade, lá se vê aquele trovão, né? E aquele raio, né? Aquilo lá não é os deuses nórdicos, tá? É as cargas elétricas que estão sendo descarregadas ou na Terra ou da Terra para a nuvem. De qualquer forma, os raios são descargas de capacitores que são as nuvens, que formam um capacitor, né, com a Terra. Vamos ver isso melhor. Então, olha só. O capacitor, né, ou condensador de carga, ele é usado muito em circuitos, né? Os circuitos ele funciona como um carregador de carga e de diferença de potencial. Então ele vai servir no circuito para gerar uma fonte temporária ali de tensão para você usar em algum dispositivo, tá? Normalmente, quais são as aplicações do capacitor? Tá? Então ele vai servir como armazenador de tensão. Devido à sua resposta de carregamento no tempo, ele é aplicado para controle de ruídos e filtros de sinais eletrônicos. Também osciladores, gerador de frequência, é usado o capacitor. E também na confecção de sensores capacitivos. Ok? Então, por exemplo, o teclado, o nosso touchscreen, né, do celular, também ele tem capacitores, ok? Como funciona um capacitor? Então, o capacitor, ele basicamente, tá? Basicamente, já vai ver aqui a forma simplificada, são duas placas paralelas. Mas se você pega duas placas paralelas e coloca num espaço, ocupa muito espaço. Então, o que a gente faz é curvar elas e para colocar num espaço menor. Então, a gente acaba deixando ele de forma cilíndrica, como eu mostrei na figura anterior. Então aqui tem várias camadas dessas duas placas paralelas, que é a superfície 1, que é de metálica, a superfície 2, que é metálica, que vai ter os dois contatos aqui que são ligados a essas duas superfícies, são os terminais, né, do capacitor. E entre essas duas placas metálicas pode ter ar ou vácuo ou um outro material que é um material dielétrico ou isolante, tá? Então é a superfície isolante, a superfície 2 aqui. Nesse caso, está desenhado aqui em marronzinho, tá? A superfície dielétrica. Então, simplificando um capacitor, duas placas metálicas e um material dielétrico no meio, tá? O meio dielétrico. O meio dielétrico, ou isolante, né, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Um modelo que a gente vai usar aqui, que é simples, lembrando que modelos científicos não são a realidade, né, em si, não é uma descrição. Os modelos científicos são modelos interpretativos de uma realidade, né? Nós criamos modelos para poder interpretar uma realidade. Então, esse modelo aqui não é, por exemplo, um modelo quântico, que é um modelo melhor para entender como acontece a condução dos materiais. Nesse modelo que eu tenho aqui, que serve também, funciona bem, eu tenho aqui as polaridades das moléculas que formam o material. Então, o material tem concentrações de prótons e concentrações de elétrons. Nessas concentrações, eu posso ter uma polaridade. Por exemplo, a água, o H2O, né? O H, que é o hidrogênio, a tendência dele é ser positivo, eletropositivo. Enquanto o oxigênio, uma tendência é ser eletronegativo, né? Mais negativo. Então, a gente tem o oxigênio trazendo muito mais os elétrons para ele
do que o hidrogênio. Portanto, a água tem uma certa polaridade, mas não é tão acentuada essa polaridade. Bom, aqui então, eu tenho aqui moléculas com as polaridades todas dispersas. Então, a gente vai pensar, podemos pensar, num vetor polaridade. O vetor aponta do polo positivo para o polo negativo. Parece aquele vetor de descarregamento de corrente, né? A corrente sempre sai do polo positivo para o polo negativo. Então, aqui esse vetorzinho polaridade, tá? Ou vetor de polo, está todo desorientado aqui nesse material. Por isso ele é isolante, ele não consegue conduzir corrente elétrica, porque ele está todo desorientado. O que eu posso fazer para esse material conduzir aquela corrente elétrica que ele não está conduzindo, tá? Eu posso polarizá-lo. Quando eu consigo fazer isso facilmente, o material pode ser usado para circuitos eletrônicos, como o caso do diodo, né, que é usado um trabalho com material fácil de polarizar, né, que é o silício dopado. Nós dopamos o silício com impurezas para ele fazer essa polarização facilmente. Ou o carbono, o próprio carbono. Hoje nós temos componentes com carbono, com cadeias de carbono, né, que fazem isso. Bom, a água pura não polariza, né? Então, se você pegar água pura, não polariza fácil, não. Se você pegar água pura, colocar dois eletrodos, um positivo e outro negativo, na água, não conduz, né? O experimento clássico disso daqui, a experiência clássica, é aquela de você colocar uma lâmpada ligada pela água, né? Liga na rede elétrica, usa a água como meio em série ligado à lâmpada. A água não permite a condução, a lâmpada não acende. Aí você coloca um pouquinho de sal na água e a lâmpada de repente acende. Por que a lâmpada acende quando eu jogo sal na água? Porque eu auxilio a formação essa formação de polaridades ordenadas, tá? Então, quando eu consigo ordenar essas polaridades, eu consigo fazer o material conduzir. Então, o material ele pode ser polarizado. O que é polarizar? Veja que para a esquerda aqui eu vou ter cargas positivas e para a direita cargas negativas. Se eu olhar pelos cantos, aqui é positivo, aqui é negativo. Ok? Eu polarizei o material. Então, vocês podem, né, de repente, acessar um link que eu deixei aqui, que lá tem um videozinho para você ver essa polarização da água, né? Bom, como funciona um capacitor? Então, o capacitor é um material dielétrico que eu polarizo ele quando eu coloco uma tensão. Eu vou tendendo a polarizá-lo. Então, enquanto ele não está totalmente polarizado, ele vai carregando. Quando ele polarizar e permitir a condução, ele se descarrega. Ok? Ao fazer isso, a mesma carga que ele carrega aqui, positiva, vai carregar no outro lado, negativa. Veja só, polarização, positivo e negativo. Tudo bem? Se a energia acumulada, né, for suficiente para polarização, vai se descarregar, como eu acabei de falar. Gente, capacitância. Então, todo capacitor tem uma capacitância. Essa capacitância, ela mede a concentração de carga por tensão. Ok? Então, quanto mais carga eu preciso para concentrar, mais tensão, né? Eu vou ter uma capacitância alta. Então, quanto mais carga ele precisar para concentrar mais tensão, tá? Ou seja, precisa de muita tensão para poder concentrar muita carga, para se descarregar, mais capacitância tem. Quanto maior a capacitância, mais tensão, mais carga ele vai carregar. Ou seja, mais tensão ele vai acumular. Por exemplo, a capacitância de uma nuvem, que são milhares de volts, que são concentrados nas nuvens para formar o raio. Então, a nuvem tem uma alta capacitância. Ok? O nosso celular, esses materiais aqui, tem baixa capacitância. Ok? Porque senão eles precisariam de muita tensão para funcionar. Então, olha só. A capacitância é carga sobre tensão, que a gente representa pela letra U. Também dá para escrever como carga, só passar o U multiplicando o C. Carga é igual a capacitância vezes tensão.
Q igual a CU. O Kiko, né? Então, olha só. Vamos observar aqui a unidade de capacitância. Então, olha, se a capacitância é carga sobre tensão, carga em Coulomb, tensão em volts, então a capacitância é Coulomb sobre volt. Coulomb sobre volt é um Faraday. Faraday é o nome do cientista. Faraday é a unidade, mas é usado em homenagem a ele. Por isso letra maiúscula, porque é nome de gente. Então, Michael Faraday, que elaborou trabalhos sobre capacitância, sobre campo, tem um grande trabalho na física, na parte eletrodinâmica. Então, picofaraday, tá? Vamos ver as unidades que múltiplos de Faraday. Picofaraday é uma unidade muito pequenininha, pico bem pequenininho, 10 elevado a menos 12. Para você ter ideia aqui, 1 trilhão de vezes, pega um Faraday e divide por 1 trilhão. Aqui, pega um Faraday e divide por 1 bilhão, tá? 10 elevado a menos 9, ou seja, um nanofaraday, tá? E o microfaraday, que também é bastante usado, é 10 elevado a menos 6 Faraday. Gente, cuidado, o Faraday é uma unidade muito grande, por isso que a gente usa submúltiplos muito pequenos, porque ele é uma unidade muito grande, tá? É como se a gente tivesse que trabalhar com milímetros, mas a unidade nossa de referência fosse o quilômetro, tá? Então é uma unidade muito grande o Faraday. Se uma nuvem tiver 1 Faraday, né, ordem de Faraday de capacitância, ela tem muita capacitância, tá? Exercício para a gente trabalhar um pouquinho o Kiko. Vamos lá. Um capacitor com capacitância de 20 microfarad e tensão máxima de 12 volts pode carregar no máximo qual carga elétrica? Tempo para vocês fazerem. Vamos lá. Então, olha só, gente. O exercício diz que a capacitância do capacitor é 20 microfarad e a tensão é 12 volts. Bom, é tranquilo de resolver. Basta a gente pegar a expressão, que carga é capacitância vezes tensão. Então, eu vou fazer o seguinte. Como carga é igual a capacitância vezes tensão, temos a carga máxima, vai ser a capacitância, vezes a tensão máxima que ele vai carregar. A tensão máxima que ele vai carregar é 12 volts. Ah, ele carrega 6? Pode carregar 6, pode carregar 3 volts. Mas, no caso aqui, ele vai carregar 12 volts, né? E vai carregar uma carga de 240 microfarad. Microcoulombs, desculpa. Então, olha só, 240 microcoulombs de carga elétrica. Então, toma cuidado aqui, gente. Uma coisa que eu preciso que vocês tomem cuidado, tá? É que aqui é micro. Você não precisa nem transformar. Pode deixar o micro aqui mesmo. Tá? O micro é 10 elevado a menos 6, né? Não precisa transformar. Trabalha com ele e coloca ele no final, ok? Você não precisa mexer, não. É um fator comum aqui. Ele multiplica, tá? Então, tá aí 240 microcoulombs. Capacitor de placas paralelas. Vamos falar um pouquinho dele. O capacitor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do capacitor. Você pega placas metálicas, né? E o dielétrico que você vai projetar conforme a capacitância que você quer. Quanto mais capacitância, mais elementos isolantes você vai colocar aqui dentro. Tá? Por exemplo, óleo, papel, tá? Que é usado aqui no meio.
Distância entre as placas, metros. A distância entre as placas tem que ser medida em metros, tá? Unidade do sistema internacional, é o metro de comprimento. Permissividade dielétrica do meio. O que é essa permissividade? É a questão do fluxo do campo elétrico, tá? Quanto mais alta essa permissividade, menos o campo deforma, tá? Então o campo ele vai deformar quanto menor essa permissividade, tá? Os metais, por exemplo, eles sugam o campo, então eles deformam o campo elétrico, tá? Então olha só, a permissividade é o Faraday por metro. A área das placas paralelas é um metro quadrado. Então, a capacitância vai depender dessa área da placa paralela. A área da placa paralela é aquele enrolamento lá do capacitor, aquele enrolamento. Quanto mais voltas tiver, maior vai ser a área, né, desse capacitor. Ok? Então, um capacitor com bastante Faraday, ele vai ter bastante voltas, né? Então, ele vai tender a ser mais largo. Ok? Vamos ver aqui. A capacitância ela cresce com a área, ou seja, quanto mais enrolamentos, mais largo ele vai ficando, maior ele vai ficando, né? E reduz com a distância entre as placas. Então, a distância entre as placas tem que ser reduzida para que a capacitância cresça, tá? É inversamente proporcional. E a permissividade elétrica do dielétrico, se eu alterar a substância que tem ali, por óleo, por exemplo, que tem uma permissividade maior, vai aumentar a capacitância também. Uma coisa importante... depois eu falo sobre isso, vamos lá. Então, olha só, permissividade elétrica. Então, a permissividade elétrica do ar, normalmente a gente vai trabalhar com exercícios que trabalham com ar ou com vácuo entre as placas, é de aproximadamente 8,85 ou 8,9, né? Redundando mais ainda, picofaraday por metro, ou 8,9 vezes 10 elevado a menos 12, que o pico vale 10 elevado a menos 12, Faraday por metro. Para outros meios, a permissividade elétrica é a constante dielétrica vezes a permissividade elétrica do vácuo. A do vácuo, como eu disse, é próxima do ar, que é 8,85 ou 8,9 picofaraday por metro. Então, olha só, a constante dielétrica do ar é 1. Por quê? Porque ela é praticamente igual à do vácuo. Por isso que a constante dielétrica é 1. Ela é um valor de referência, é uma unidade relativa. Como é uma unidade relativa, ela não apresenta unidade, tá? O K é um valor sem unidade. É 1 ou 2 ou 3, assim vai. Exercício. Um sensor capacitivo de placas planas e paralelas faz parte de um dispositivo detector de água. Uma caixa d'água. Você tem aqui um sensor de caixa d'água, um sensor capacitivo de caixa d'água. Eu já montei um desses. Ok? Então, olha só. Esse sensor, quando enche de água aqui, ele detecta que tem água aqui nesse topo. Então, desliga o motor para não entrar mais água. Tá? Então, sensor de topo de água. Ou também avisa se a caixa d'água está vazia. Então, o sensor capacitivo de placas planas e paralelas faz parte de um dispositivo detector de água. Quando não está preenchido de água, sua capacitância é 36 picofaraday. Se encher de água, será que a capacitância cresce ou a capacitância diminui? Pensa, sem água é ar, né? Com água, será que a água é mais condutora que o ar ou menos condutora que o ar? Mais condutora, né? A água é muito mais condutora que o ar. Portanto, a água é menos isolante. Então, a constante dielétrica da água, né, ela é maior. E, portanto, a capacitância tende a reduzir e não crescer. Vamos ver isso? Sabendo que a constante dielétrica, cada água é 80, 80 vezes mais condutora que o ar. Ok? A capacitância do capacitor irá, vamos ver então, reduzir para 2,9 picofaraday, reduzir para 4,5 picofaraday, ou aumentar para 2,9 nanofaraday, aumentar para 2,2 nanofaraday. Lembrando que nano é bem maior que pico, tá? Beleza? Vamos lá então. Tempo para vocês resolverem.
Ok, gente. Então, olha só. Na hora de resolver esse problema, você tem que tomar cuidado com uma coisinha, tá? A capacitância não muda porque eu mexi na área do sensor ou mexi nas placas paralelas. Eu não mexi na placa das paralelas, a área é a mesma, e não mexi na distância entre as placas. Portanto, quando eu for calcular a capacitância, não importa para mim a distância nem a área. Então elas continuam a mesma. Então a capacitância anterior, que é 36 picofarad, ela é a permissividade elétrica do ar vezes a área sobre a distância do capacitor. Lembrando que isso aqui não mudou, então não preciso do valor delas. O que eu preciso é mudar essa permissividade para a permissividade elétrica da água, né? Ora, então a permissividade elétrica do meio, como a gente viu anteriormente, é a permissividade elétrica da água, então, que é o meio agora, vezes o K da água, que é a constante dielétrica da água, vezes a permissividade elétrica do vácuo. Mas a do vácuo é aproximadamente igual a do ar. Então eu posso deixar a do ar que estava anteriormente. E colocar a permissividade elétrica da água multiplicando a do ar. Então preciso pôr o K, que é 80 da água. Colocando 80 aqui no K da água, né? Eu tenho 80 vezes a permissividade elétrica do ar, é a permissividade elétrica da água. Fazendo isso aqui na expressão, põe 80 aqui, né? 80 vezes a permissividade elétrica do ar. Eu sei que esse valor aqui é 36 picofarad, então isso aqui é 36 picofarad. E o 80 que está multiplicando aqui, 80 vezes 36 picofarad. Como eu coloquei 80 nos dois membros, eu não estou alterando nada a igualdade. Agora, veja só, desta forma, temos a nova capacitância, 2.880 picofarad, que é 80 vezes 36. Tá? Agora, como final, temos que pegar esses 2.880 picofarad e deixar em notação científica. Leva a vírgula até a casa de maior valor, né? De maior valência, que é o 2, né? E que não seja zero. Então, vamos lá, 1, 2, 3 casas para eu levar a vírgula daqui, que está na casa do pico, para cá, que é uma casa de maior valência, né? Então, o pico vai reduzir. Tem que pular 3 casas para a esquerda. Portanto, eu pulei para uma casa da milhar aqui, né? 10 ao cubo. Então, eu tenho 2,88 vezes 10 ao cubo, vezes o pico, que é 10 elevado a menos 12. 10 ao cubo vezes 10 elevado a menos 12, repete a base, somos os expoentes, vai dar menos 9. Então, 2,88 vezes 10 elevado a menos 9 Faraday. 10 elevado a menos 9 é o nanofaraday, ok? Nanofaraday, então eu vou escrever que a capacitância é 2,9, porque 2,88 é muito próximo de 9, 2,9, então 2,9 nanofaraday, ok? Resposta certa, então, letra C vai aumentar a capacitância para 2,9 nanofaraday. Tudo bem? Ok, gente, então o que a gente percebeu é que a capacitância aumentou, né? Então o material ali recebeu a água ela vai então ampliar essa capacitância e aí o sensor vai perceber essa diferença, ele vai, como aumentou a capacitância, ele vai carregar mais tensão e assim o sinal varia, o sensor detecta, variou o sinal, dá o sinal que a caixa d'água encheu, beleza? Um abraço a todos. Foi isso que a gente viu hoje, capacitores e capacitância. Fim da aula. Obrigado. Um abraço para vocês. Até a próxima.